Olá, pessoal. Como é que nós conseguimos arrumar a bagunça da natureza? O que eu quero dizer com isso? Em 2011, algumas universidades americanas e uma universidade inglesa, eles estimaram que o número de seres vivos do planeta era de aproximadamente 8,7 milhões, dos quais apenas 1,2 milhões a humanidade, os cientistas já conseguiram descrever, classificar. Na realidade, são tantos os seres vivos que para arrumá-los, para organizá-los, é uma tarefa muito difícil. Os cientistas acreditam que se fosse possível encontrar esses 8,7 milhões de espécies e catalogá-los, demoraria mais de 1000 anos. Imagina o tamanho da coisa, não é? Bom, de qualquer maneira, isso é necessário, ou seja, os cientistas procuram classificar os seres vivos. Classificar os seres vivos é arrumá-los em grupos com características semelhantes. Essa é uma área da biologia que está em constante mudança. Há uma divergência entre as classificações, muitas vezes, entre vários cientistas, então eles tentam sempre buscar novas informações ou novas alternativas para conseguir classificar os seres vivos. Nós vamos adotar aqui a classificação em 5 reinos, embora existam outras classificações. Tá? Bom, nessa classificação, o primeiro reino é o reino Monera, do qual fazem parte as bactérias. Tá? O segundo reino é o reino Protista, também chamado Protoctista, do qual fazem parte os protozoários e as algas. Em seguida, temos o reino Fungi, né, que abriga todos os tipos de fungo. E, então, o reino Plantae, que abriga os vegetais, as plantas em geral. Tá? E o último reino desses 5 é o reino Animalia, no qual estão os animais. Bem? Bom, para classificar esses seres vivos, quais são os critérios que nós usamos? Então, alguns critérios aqui são importantes. O primeiro é o tipo de célula, se ele é um organismo formado por célula procariótica, ou seja, sem núcleo, sem carioteca, né, membrana nuclear, e sem organelas membranosas. Ou se é uma célula eucariótica, com núcleo e organelas formadas por membranas. O outro critério é o número de células. Se ele é um organismo formado por uma única célula, unicelular, ou se ele é pluricelular, formado por várias células. A nutrição é o terceiro critério. Se o organismo é autótrofo, produz o próprio alimento, ou não, se ele é heterótrofo e precisa se alimentar. E o quarto e último critério é o tecido. Se os tecidos organizados, ou seja, tecidos especializados, estão presentes ou ausentes. Nós vamos ver que esses são critérios que muitas vezes não vão bastar. E na nossa própria classificação aqui nós vamos perceber isso. É o que acontece com muitas classificações e por isso elas são mudadas ou novas características têm que ser procuradas. Então vamos aos grupos. No reino Monera, as bactérias e as cianobactérias são organismos que apresentam célula procariótica, são procariontes, são sempre unicelulares, autótrofas, as cianobactérias, e heterótrofas, a maior parte das bactérias, as cianobactérias são fotossintetizantes, né? E não apresentam tecidos organizados, é claro, porque são organismos unicelulares. Aqui temos exemplos de bactérias, né? O bacilo, essa é a bactéria mais comum, mais conhecida pelos cientistas, né? Uma bactéria que vive no nosso intestino, chamada Escherichia coli. Tá? E aqui nós temos uma cianobactéria, colorida artificialmente, né, depois de ser vista ao microscópio. Cada estruturinha dessas aqui é uma célula, ela é uma colônia. Tá? Então é unicelular e é fotossintetizante de vida aquática. O outro reino é o reino protista, do qual fazem parte as algas e os protozoários. Eles são sempre organismos eucariontes. As algas podem ser uni- ou pluricelulares, enquanto os protozoários são sempre unicelulares. As algas são autótrofas e os protozoários, na maioria, são heterótrofos, embora existam alguns autótrofos. E não possuem tecido organizado. Mesmo as células pluricelulares não possuem esses tecidos organizados. Suas células acabam
realizando várias funções. Então, em relação às algas, tá? Nós temos aqui algas nesse momento, né? Algas vermelhas à esquerda, algas verdes no centro e à direita algas marrons. Tá? Como dissemos, elas são eucariontes, todas essas no caso são pluricelulares e autótrofas, e mesmo sendo pluricelulares não têm tecido organizado. Aqui existem algas também, só que são algas unicelulares, tá? Algas unicelulares, exemplos de algas que existem no fitoplâncton, que são as algas que ficam na água, tanto doce quanto salgada. No reino protista ainda nós temos os protozoários. Então, dentre os protozoários nós temos aqui uma ameba, esses são os tripanossomas, causadores da doença de Chagas, e aqui temos um protozoário ciliado. Tá? Bom, o reino dos fungos apresenta a característica dos fungos é que eles são eucariontes, pluricelulares, sempre heterótrofos e acabam absorvendo o alimento por absorção e não têm tecidos organizados. Se você observar bem, as características são as mesmas do reino protista que estudamos anteriormente. Bom, assim não dá para a gente diferenciar então fungos de protistas. Precisamos, portanto, de novas características para poder diferenciar o fungo. Então, temos que entender que o fungo tem células com parede celular de uma substância chamada quitina, um carboidrato. E o carboidrato que eles guardam como reserva energética é o glicogênio, diferente dos organismos do reino protista, no qual as algas não têm quitina nas paredes que elas possuem e os protozoários nem parede têm. Tá bem? Bom, quem são os fungos? Os fungos são os cogumelos, né? Orelhas de pau, como essas aqui, embaixo à direita. Eles são os bolores que estragam frutos, pães, né? Mas muitas vezes são utilizados para fazer alguns tipos de queijo. E até os bolores que podem se formar na parede da nossa casa, do nosso banheiro. Tá bem? Bom, em seguida vamos para o reino das plantas. As plantas, os vegetais, são sempre eucariontes, pluricelulares agora, e sempre autótrofos, porque realizam fotossíntese. E a característica agora do reino plantas, que ninguém tinha antes, é um tecido organizado. Isso é bastante importante. As plantas são divididas nas briófitas, que são os musgos que podemos ver aqui à esquerda nesse quadrinho em detalhe. Tá? Também são as pteridófitas, as samambaias, as gimnospermas, que são os pinheiros, aqui na imagem temos os pinheiros, mas também as araucárias, pinheiros do Paraná, e as maiores árvores do mundo são as sequoias. Tá? E por fim, temos as angiospermas, plantas que produzem frutos e flores. Aqui temos uma bananeira, uma laranjeira e um pé de tomate. Tá? O último reino é o reino animalia. O reino animalia, ele é formado por eucariontes, pluricelulares, heterótrofos e com tecidos organizados. O que diferencia os animais do reino das plantas é o fato de eles serem heterótrofos, enquanto as plantas são autótrofas. Os grupos do reino animal são os poríferos, esponjas, tá? Os selenterados ou quinidários, a água-viva. Dentre os vermes, né, esses três grupos são os vermes, temos os plateumintos, como a planária, que é um verme achatado, os nemateumintos, como as lombrigas, que são vermes cilíndricos e alongados, e os anelídeos, que também são vermes cilíndricos, só que com um corpo segmentado, diferente dos nemateumintos. Os moluscos, como o caramujo, os artrópodes, como os insetos, aqui temos uma abelha, crustáceos, né? E os equinodermos também fazem parte do reino animal, que termina com o grupo dos cordados. Tá? É isso. Essa é a classificação biológica que nós iremos utilizar e ficaremos por aqui.